A igreja deveria ser inaugurada naquele momento. E por que teve que haver aquele milagre das línguas ali? Porque vários judeus de várias nações haviam se reunido para a festa de Pentecostes. Vários judeus estavam ali no templo para a festa de Pentecostes. E aí, judeus que falavam em outras línguas, judeus estrangeiros que estavam em outras terras, ouvia o judeu ali de Jerusalém falando na língua dele lá, e ele se admira. E presta atenção, irmãos, que essa língua ela vem acompanhada de um som e de um vento. Há um fenômeno na natureza também. Não é simplesmente o falar em língua. Muito cuidado com isso. Eu quero sair da teologia e entrar para a lógica agora. Eu quero te fazer uma pergunta lógica, nem teológica, é lógica. Irmãos, seja sincero. Tenta me responder. Já fiz essas perguntas para alguns pentecostais. Eu quero que eles me convençam. Um dia você me convencer, tudo bem, mas enquanto eu entender dessa forma vai ser difícil. Deixamos a teologia e vamos ver pelo lado lógico. Qual a necessidade das línguas hoje? Para quê? O que isso? Que benefício que é esse para a igreja? Qual é o benefício que isso traz para a igreja, irmãos? Pensa logicamente, não precisa nem pensar teologicamente, não precisa ficar defendendo tese teológica, nada disso não. Pensa de forma racional. Qual é o benefício que todo mundo falando em línguas aqui? O que isso acrescenta, irmãos? Essa é a minha pergunta. Então o que eu quero dizer? É aí que eu quero voltar aos acessórios. Irmãos, os acessórios não são importantes. Aquele fenômeno, aquele vento. Outra coisa, se é a língua, tem que ter um fenômeno também. Se alguém começar a falar em língua, tem que inventar, tem que fazer um som grandão. Tem que fazer igual foi lá. Porque falar não é só começar. Sabe qual foi a intenção disso? Primeiro, as línguas falaram na língua nativa, não tinha nada de língua estranha aí. Não tinha nada de língua estranha. Falaram na língua que o outro entendia. Amém, gente? É como se eu, brasileiro, viesse um americano aqui, eu não sei falar inglês. De repente, Deus me toma aqui de uma língua inglesa. Eu começo a pregar inglês, só para ele. É assim. Estou entendendo? Foi isso que aconteceu lá. Começaram a relatar as maravilhas que Deus fazia. Então essa foi a intenção desse milagre ali, irmãos. A intenção está lá no final do texto. Vamos ler capítulo 2:11. Na parte B, como ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Irmãos, a igreja deve falar das grandezas de Deus. Nós não podemos ficar parados. Nós temos que testemunhar das grandezas de Deus. É para isso que somos igreja. E aquele povo ficou admirado com aquilo que Deus fez. É isso que Deus quer fazer hoje. Quais são os nossos desafios? A igreja tem muitos. Eu quero que você abra comigo agora 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Olha o que Deus fez. A igreja nasceu em Jerusalém. Se você for lá para o capítulo 8 de Atos, você vai ver que ela chega na Judéia e Samaria. O poder de Deus, irmãos, é para empurrar, é para te capacitar, é para te dar ousadia, para tirar o medo, para te dar coragem. Era o que os discípulos precisavam naquela época. Estavam todos atemorizados, com medo de tudo. O desafio era grande. Então o poder de Deus veio dessa forma, com vento, com som, com línguas, para dar coragem, para confirmar que Deus era com eles. E o evangelho se expandiu. Venceram os medos. Pedro levanta e começa a pregar com ousadia. O evangelho chega na Judéia, chega em Samaria. Lá no capítulo 11, se você for olhar, você vai ver que depois chega até os confins da terra. Chega em outras nações.
E Paulo dá continuidade lá, depois capítulo 13 em diante, o apóstolo Paulo, ele vai dar continuidade nessa missão. O que Paulo faz? Ele vai falar para os gentios. E escreve quase todo o Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, eu quero encerrar essa reflexão com você aqui. Capítulo 1, versículo 5. Eu gosto muito dessa palavra, eu sou apaixonado por essa palavra aqui. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo sobre o que, irmãos? Poder. Não é palavra de convencimento, raciocínio humano, poder de Deus, poder que transforma. Só isso a igreja tem. No Espírito Santo, na plena convicção. Era convicto da doutrina, dos fundamentos. Assim como sabeis, tem sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Olha, Paulo fez discípulo. Amém, gente? A igreja se tornou imitadora de Paulo, fez discípulo. E o que essa igreja faz? Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo. A igreja se tornou um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não ter necessidade de acrescentar coisa alguma. Amém, igreja? Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Uma palavra de reflexão, irmãos. Me perdoe se de alguma maneira eu fui um pouco forte em algumas colocações. Amém, igreja? Pense no que eu disse. Deus nos chamou para ser multiplicadores de vidas. Vamos terminar todos falando isso? Deus me chamou para ser um multiplicador de vidas. Amém?